Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 3, que tem por tema a ação do Espírito Santo na obra missionária. Na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. E professor, lembrando que antes de começar a sua aula, a sua revista ela propõe uma dinâmica quebra-gelo. E qual é a função da dinâmica? É fazer com que o adolescente vá se acostumando com o que vai ser falado. Ele vai ter uma noçãozinha do que vai trabalhar naquela lição. E a sua dinâmica dessa pré-aula tem a ver com o tema, todas têm a ver com o tema. Então, professor, sempre procure ler com antecedência o seu começando a lição, que está lá na página 15. Se prepare, leia o objetivo, leia o embasamento bíblico, para que a sua aula seja mais rica e mais produtiva. E a nossa aula de hoje, a lição de número 3, ela vai falar sobre o Espírito Santo na obra missionária. Quando Jesus ele subiu ao céu e deixou o mandamento ali de falar sobre ele e espalhar, ele nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. E o Espírito Santo na obra missionária, ele trabalha, ele funciona nos dando ousadia, nos dando coragem, nos dando sabedoria e nos ensinando a falar sobre Jesus. Então sempre instrua os seus alunos a orar pelo Espírito Santo, a pedir para que o Espírito Santo dê estratégia para ele falar, prepare momentos propícios para que ele consiga falar do amor de Jesus e em qualquer momento, em qualquer lugar que ele consiga espalhar as boas novas. Dica da psicologia. Nas minhas 2 primeiras dicas eu falei sobre relacionamento com adolescente, né? Porém é muito importante entender também que alguns adolescentes se afastam dos pais, têm esse afastamento. E por que acontece isso, né? Onde foi que eu errei? Fica a pergunta. É uma coisa que acontece com alguns adolescentes na formação da identidade. Ele está começando ali a se entender enquanto indivíduo. Ele está saindo da adolescência. Nessa faixa etária de 12 a 14 anos, ele não é criança, também não é um adolescente, também não é um jovem. Então ele está se entendendo ali, o que eu sou? Né? Onde eu me encaixo nesse mundo? Alguns trocam de escola, vão para outra escola, alguns avançam e vão para outro curso, fazer mais coisa, e gera essa dúvida, né? O que eu sou, em que momento eu estou? Ganham os amigos, perdem amigos, o corpo muda, os pensamentos mudam, mas é muito importante você sempre ir perto deles. Então, houve um afastamento, notou que ele está meio isolado, assim, procure entender o porquê. O que está acontecendo? Como é que está na escola? Como é que está no curso? Como é que está em tal lugar? Então, assim, sempre procure se aproximar deles, entender que o problema não é você. É porque ele está mudando, está evoluindo, mas é muito importante que o adulto não se afaste do adolescente, para que você consiga o instruir, ficar sabendo o que está acontecendo e consiga conduzir no caminho certo, ok? Bem, antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje, eu gostaria de lembrar você, professor dessa classe maravilhosa, que é o Adolescer Mais, do seu recurso pedagógico que a editora Betel preparou com todo carinho, com todo amor, para implementar ainda mais a sua aula, que é o Piltim Adolescer Mais. E o Piltim dessa lição, da número 3, tem por tema: O reino de Deus está em movimento. E um pedacinho que me chamou a atenção diz assim: o reino de Deus não está parado. E a Igreja de Cristo precisa estar sensível ao Espírito Santo para acompanhar o movimento do reino e anunciar a salvação a todas as pessoas. Então, professor, trabalhe o Piltim com seus alunos sobre a sensibilidade que nós devemos ter acerca do Espírito Santo. Que eles possam, desde agora, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Aonde quer que eles estejam, o que estiver fazendo, eles possam ouvir, compreender a voz do Espírito e fazer aquilo que é da vontade de Deus, ok? Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau!